Saudações aos interessados, aqui quem fala mais uma vez é Henrique Bianchini, diretamente de São Paulo. Venho mais uma vez trazer reflexões sobre o cenário das danças urbanas e da cultura hip hop no Brasil e no mundo. Para esse vídeo, antes de qualquer avanço, qualquer reflexão, vamos deixar claro uma coisa. Esse vídeo não está sendo feito com você em mente. Portanto, você não precisa se defender, porque você não está sendo atacado. Mas se por algum motivo o conteúdo que eu expuser aqui te causar qualquer desconforto, não precisa me agradecer. Só aproveite essa rara oportunidade da inquietação para se reavaliar. Não tem muito que você possa perder nesse processo de reavaliação. Se na sua avaliação você não encontrar coisa alguma para ser revista, que bom. Nada mudou, você continua sendo você mesmo. Mas se por acaso você descobrir alguma coisa que pode melhorar, poxa, que bela descoberta positiva, né? Então, vamos lá. No Brasil, talvez eu tenha sido, se não o primeiro, ao menos um dos primeiros professores de danças urbanas em estúdio de dança a abandonar a coreografia no processo de ensino. E entre as diversas consequências dessa transformação brutal, uma foi ter ganhado a fama de odiar coreografias. Pois bem, eu vejo aqui nesse vídeo uma oportunidade de me retratar e explicar melhor o meu posicionamento sobre essa prática. O tema desse vídeo de hoje, portanto, é o uso de coreografias nas aulas de danças urbanas. Vamos falar sobre isso. Muito bem, no que diz respeito ao conteúdo deste vídeo, a primeira avaliação que deve ser feita caso você seja um professor de danças urbanas é a resposta à pergunta: você dá aula de coreografia ou você dá aula com coreografia? Sim, porque há uma diferença grande entre essas duas coisas. Uma aula de coreografia simplesmente vende a ideia e provavelmente entrega o produto de uma coreografia. A pessoa vai para lá para fazer essa aula, o professor ensina uma sequência coreográfica e o produto que foi declarado, que foi promovido, foi entregue. Nesse caso, não há muito que possa ser questionado em relação a esse processo. Se você vende coreografia e você entrega a coreografia, tudo resolvido. Cabe uma avaliação na didática, na metodologia, na comunicação, aí já é caso para um outro vídeo ou para uma palestra com a Tati Sanches. Mas, caso você seja um professor que tem a coreografia dentro da sua aula, mas o produto que você vende não é exatamente a coreografia, mas uma linguagem de dança em específico, aí cabem vários questionamentos, várias análises sobre o processo que você está usando para entregar esse produto. Existe uma diferença grande entre o que é entregue no caso de uma aula de coreografias e uma aula com coreografias. A aula de coreografias geralmente promove a dependência, ou seja, as pessoas que procuram esta aula de coreografia, elas vão lá para receber a sensação de que estão dançando por algum tempo. Então elas têm um apreço por aquele código que está sendo entregue, têm um apreço pelo professor, o que é que ele gera artisticamente, e elas vão lá para dançar aquele produto especificamente. Não diz respeito necessariamente a uma linguagem mais ampla, mas exatamente aquilo que aquele professor entrega. Momentos de dança para aqueles alunos a partir de um código específico gerado por um professor coreógrafo. Nesse caso existe uma relação de dependência, porque a pessoa dança enquanto está naquela aula e muito provavelmente ela não vai desenvolver propriedade para que ela consiga dançar quando não estiver naquela aula, ou quando outra música tocar, ou ainda quando aquela mesma música tocar em um outro trecho dela. Então existe uma dependência e para conseguir suprir essa vontade ela vai retornar na próxima aula. Veja bem, isso não é ruim. Existe demanda para isso e é sensacional que existam pessoas que suprem esta demanda. Portanto, é um caminho. O ensino de uma linguagem específica deveria promover uma situação de autonomia, ou seja, são entregues a este estudante as ferramentas das quais ele vai precisar para que, quando lhe for necessário, ele faça uso dessas ferramentas para que ele consiga dançar a partir de um código específico, a partir de uma linguagem que o foi ensinada. Para começarmos a falar sobre o ensino de danças urbanas, é importante que a gente tenha em mente o que são danças urbanas, o que são street dances.
Em uma definição minha, que pode ser contestada a qualquer momento, seriam danças vernaculares urbanas estadunidenses a partir do final dos anos 60. Danças vernaculares porque são linguagens populares de origem espontânea que não tiveram influência de dançarinos ou coreógrafos ou professores profissionais. Se desenvolveram popularmente e de forma espontânea. Sabendo desses detalhes, é importante agora que a gente avalie que o estúdio de dança ou a sala de aula não é exatamente o ambiente original de transmissão das danças urbanas. E que a coreografia, na verdade, é apenas uma das possibilidades de expressão dessas danças. Por serem danças vernaculares e espontâneas, se desenvolvem e são transmitidas em situações não controladas. Todas as linguagens de danças urbanas valorizam muito a personalidade, a individualidade. O improviso é parte da essência de todas estas linguagens. Não por acaso, todas elas têm influência direta do contínuo das danças africanas que influenciaram as danças populares norte-americanas. Por serem vernaculares e espontâneas, por valorizarem a personalidade, por terem no improviso um dos elementos essenciais, o aprendizado dessas linguagens tradicionalmente se dá de forma visual. Você avalia o que está acontecendo, você gera uma interpretação daquilo e você faz a sua reprodução daquilo que você avaliou, contando com a sua bagagem. Entendam que esse processo conta com todos os elementos que foram citados anteriormente. Portanto, a transmissão das danças urbanas essencialmente se dá levando em consideração a espontaneidade, o improviso, o aprendizado. E esse aprendizado se dá de forma complexa e integral. Não existe, por exemplo, numa situação tradicional, por exemplo, numa festa, alguém que fica avaliando se o seu braço está sendo movimentado da forma correta para aquele movimento. Não existe alguém que manda parar a música e fala não, o braço está legal, mas a perna aqui você tem que fazer desse jeito aqui. Esse aprendizado se dá de forma integral, complexa, elaborada. Tudo isso que eu falei até agora tem consequências enormes na transmissão, na continuidade dessas linguagens nas danças urbanas. Ela não é transmitida de forma regrada, limitada, refinada, definida. Existem reinterpretações pessoais constantes. E o que é mantido, o que dá continuidade, o que faz a ligação entre tudo isso que é desenvolvido, é o que a gente chama de fundamento nas danças urbanas. É a estrutura básica, aquilo que faz com que esta linguagem seja esta linguagem e não uma outra. E os fundamentos, assim como eu coloquei em um texto divulgado na página Todas as Perguntas, Algumas Respostas, são sempre relacionados ao contexto social que gerou essas pessoas que, por sua vez, geraram esta linguagem. É importante que a gente deixe claro que a coreografia sempre teve papel importantíssimo na disseminação e no aproveitamento dessas linguagens. Para que elas servem? Então a coreografia sempre esteve presente. Por exemplo, é interessante avaliar que as danças sociais são microcoreografias. E elas servem justamente para sociabilização, para que eu consiga compreender o que é que você está fazendo, consiga reproduzir aquilo e a gente passe a ter alguma comunicação. Sempre tivemos coreografias para apresentações, mesmo que informais, no meio da festa, as pessoas que se juntam durante a semana na garagem para gerar uma sequência coreográfica, os 4 amigos aprendem, vão lá para a festa e dançam aquela sequência. E assim por diante. Além disso, ainda a gente conta com sequências sociais, como por exemplo Shim Sham e Tranky Do na década de 40, coreografias compostas por danças sociais reconhecidas nestes grupos sociais, literalmente uma sequência coreográfica reconhecível que é reproduzida e que gera interação. Portanto, coreografia sempre esteve presente. Agora, já partindo para dentro do estúdio, dentro da sala de aula, vamos tentar avaliar como é que funciona o processo de ensino de outras linguagens com mais tempo de bagagem já do que as danças urbanas dentro desse ambiente. Por exemplo, se a gente pensar no balé clássico, que já existe há muito mais tempo do que as danças urbanas, tradicionalmente o processo da aula do balé clássico conta com uma parte muito ampla dedicada ao desenvolvimento das bases, fundamentos das técnicas, o desenvolvimento corporal do bailarino, e aí dedica-se uma pequena parte da aula a um estudo coreográfico. Da dança moderna, no início do século XX,
ao Modern Jazz Dance no meio do século XX, a gente percebe uma redução na parte dedicada ao desenvolvimento e um aumento da parte coreográfica. E dá pra gente imaginar quais são os motivos dessa transformação. Primeiro, tanto a dança moderna quanto o Modern Jazz Dance tem menor rigidez quanto à execução quando comparados ao balé clássico. O vocabulário é mais amplo, cabe mais experimentação, existe mais oxigenação no conteúdo do vocabulário. Existe mais espaço para a criatividade do coreógrafo. Então tudo isso faz com que o trecho dedicado às experimentações coreográficas se amplie um pouco, mas ainda assim não exclua a parte de desenvolvimento, que continua presente. É só você assistir qualquer aula de Modern Jazz Dance, você vai reparar que existe um treinamento todo feito antes, dedicado ao desenvolvimento, e depois é desenvolvida uma coreografia. No caso da dança contemporânea, os processos são diversificados demais para se oficializar um padrão, mas geralmente existe uma distribuição relativamente uniforme entre o processo de desenvolvimento do dançarino, os experimentos pessoais e a composição de sequências coreográficas, geralmente com uma boa abertura para a individualidade. Então, mesmo nesse caso, a coreografia não é essencialmente a parte principal da aula, ou ao menos ela divide o tempo da aula com processos que continuam ainda desenvolvendo fundamentos, bases e o bailarino.